Paz, igreja. Bom que você está aí, bom que você veio ouvir a palavra de Deus. Eu queria te convidar, em primeiro lugar, para que nós estivéssemos orando, pedindo que Deus possa estar falando ao nosso coração. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que se revela a nós todos os dias, Senhor Deus. Abra nosso entendimento agora, Senhor Deus. Abra nosso coração para que nós possamos ouvir a tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de
jardim da inocência. Muito bom, igreja, muito bom estar contigo, estar aqui nesse local. Estou aqui novamente no meu cenário aqui, para a gente poder estar trazendo essa palavra para vocês, aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu queria te pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, melhor dizendo, 3 João, né? 3 João, capítulo 1, versículo 2, e o texto lá diz da seguinte forma: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Vou repetir: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quem escreveu essa palavra foi João, o apóstolo João, que escreveu, e ele escreveu a um amigo, ele estava escrevendo a carta, na realidade, para um amigo, o Gaio, né? E eu queria trazer a mensagem de hoje com o texto, melhor dizendo, com a mensagem hoje, o tema vida saudável, né? Todos nós buscamos essa vida saudável, né? Alguns mais, outros nem tanto, né? Na adolescência, na juventude, no início da maioridade, de ser adulto, né? Talvez menos a gente come porcarias e tal, depois quer compensar quando começa a ficar com mais idade, né? Aí nós queremos ter boa saúde, se alimentando bem, né? Aí procura-se academia, procura-se outras coisas para fazer exercício, para que tenha um corpo sarado, um corpo curado, né? Um corpo bom, né? Mas tem aqueles que, igual a mim, quando chega a essa idade já está cheio de dores, né? É a idade do condor, né? Então com dor aqui, com dor ali, uma mãozinha inchada aqui que não vai desinchar tão cedo, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, João estava falando aqui com Gaio, estava falando com Gaio sobre como ele desejava que ele estivesse com a sua saúde perfeita e que todas as outras coisas ao seu redor estivessem bem, assim como estava a sua alma. Olha só que legal. Porque a alma de Gaio, a parte espiritual dele, de Gaio, ele estava sendo observado por João e por outras pessoas, e eles identificavam, e João identificou que esse interior dele refletia, né, o quão bem ele estava, como era bom, né? Então, aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas, aquilo que Deus quer em nossas vidas, é basicamente isso aí. Ele quer que nós tenhamos uma saúde física, né? Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que nossa saúde, a nossa alma, nosso espírito esteja excelente, em melhor condições, em melhor forma. Então, que você vá bem com todas as coisas, que você tenha saúde, mas principalmente que você tenha também a sua vida espiritual toda pauteada, toda alicerçada na fé no Senhor, para que você tenha uma vida espiritual positiva, né? É uma época difícil que nós estamos passando. O mundo está sendo transformado por uma pandemia, né? E nós não sabemos quando vai acontecer, né? Nós não sabemos, pode acontecer daqui a pouco outra pandemia, né? Pode acontecer alguma outra coisa que de repente venha nos transtornar. Mas tudo isso, irmãos, pode ser, o externo vai ser reflexo daquilo que estamos sentindo lá dentro, de como nós estamos vivendo lá dentro. Então nós temos que nos preocupar, principalmente nesse dia de hoje, não com aquilo que nós temos pelo externo, né? Elas são importantes, não vou dizer que elas não são importantes, temos uma vida saudável, mas muito mais que nós tenhamos nosso espírito direcionado para o Senhor, nós temos uma vida espiritual saudável também, alimentada, né? Se você se alimenta bem, corretamente, para poder alimentar o seu corpo, lembre-se que você tem que se alimentar espiritualmente também para poder ter seu espírito saudável, não é isso? Então, nós temos que aprender essas coisas, né? Então, como servos de Deus, nós precisamos aprender
a filtrar algumas coisas da vida, a filtrar algumas situações da vida, para que nós possamos ter essa vida espiritual abençoada, né? No próprio livro de João aqui, de 3 João, né? João ele começa a dizer algumas coisas que Gaio fazia, que dava a ele esse feedback de que ele tinha uma alma tratada, de que ele tinha um espírito tratado, né? Então, lá no versículo 4, por exemplo, nós lemos só o versículo 2, mas no versículo 4, João diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam em verdade. Então, uma das coisas, vamos dizer assim, exemplos que nós podemos ter aqui de Gaio, que serve para a gente, é andar em verdade. Andar em verdade não é só falar a verdade, não, mas andar em verdade é expressar Cristo, é andar pautado na palavra dele. Isso que é andar em verdade, né? Uma outra coisa que João também observou em Gaio e que ele coloca na carta, está lá no versículo 5, né? Amado, procedeste fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, João se identifica nele que ele é um cara de fidelidade, ele é fiel, né? E ele tem fidelidade ao que é o projeto de Deus, aquilo que Deus estipulou para que ele fizesse, né? É o que nós basicamente temos que fazer. Se Deus nos colocou numa função, nos colocou num cargo, se nos colocou, nos deu um desígnio para poder, nós temos que ser fiéis para poder cumprir aquilo. Nós temos que fazer todas essas coisas, né? E, inclusive, a definição de fidelidade, né, eu estava dando uma olhadinha, quer dizer o quê? É uma semelhança entre original e cópia. Então, nós temos que ser fiéis, ou seja, nós temos que olhar a original e identificar e fazermos conforme ele também o faz, né? João também identificou em Gaio, lá no versículo 6, outra característica dele, o testemunho dele. Olha o que ele diz: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Então, testemunhar o que é? É falar daquilo que temos visto e ouvido. Se eu sou testemunha de alguma coisa, eu não posso nem acrescentar nem diminuir, eu tenho que falar exatamente. A testemunha, que no caso quer que algo aconteça, que algo seja ganho por alguém, né? Ele não pode mudar em nada. Certa vez eu fui ser testemunha de alguém numa situação de trabalho e perante o juiz me perguntou: você quer que ele ganhe essa causa? E eu, inocentemente, né, falei assim: sim. O que me salvou, na realidade, foi a pergunta seguinte do juiz: por que você quer que ele ganhe a causa? Aí eu disse: porque a justiça seria feita desse jeito, né? Então aí o advogado até me falou, a segunda pergunta foi essa, que salvou todo o processo, porque ele poderia ter encerrado o processo ali, naquele momento, porque você tinha interesse que ele ganhasse. Então, assim, eu tenho que simplesmente, sendo testemunha de alguma coisa, eu tenho que relatar e dizer a verdade, né? Não forjar, né? Hoje nós vemos muitas situações, pessoas que forjam milagres, bênçãos e coisas que nem recebeu, mas porque eles querem forçar a barra para que alguém receba Jesus, né? Isso é assunto para outra situação. Mas aí, o que eu fiz? Eu dei mais uma olhada e, olhando o que o João trouxe, falando sobre Gaio, já teria um material muito bom para nós falarmos aqui um grande período. Mas eu queria trazer mais algumas coisas, porque além dessas situações, além de você ter um bom testemunho, ser fiel e andar sempre na verdade, existem alguns outros hábitos. É lógico que existem muito mais hábitos, mas eu enumerei só 3 aqui para a gente, que seriam mais 3, né? Que seriam adequados para mim, para você, para o cristão, né? Para aquele que serve ao Senhor, para aquele que segue ao Senhor, hábitos que seriam saudáveis
para ter uma vida saudável com Deus, para podermos vivermos junto com a Tua Palavra, junto com os Seus ensinamentos, identificar aquilo que Ele quer sobre nossas vidas, né? Então, eu queria identificar 3 aqui, e uma delas é o seguinte: para que nós tenhamos uma vida saudável com Deus, nós precisamos ter o quê? Um relacionamento interno saudável, né? Ou seja, eu queria trazer para dentro da vertente de pensamentos saudáveis, né? Um dia desses eu estava até trazendo para vocês sobre a necessidade que nós temos que mudar, na realidade, aquilo que está dentro da nossa mente, né? Lá em Romanos 12, 2 diz o quê? Que nós devemos, nós temos que transformar nossa mente, né? Nós temos que, não podemos viver de acordo com aquilo que o mundo faz, do que o mundo quer, né? Então, se nós tivermos pensamentos saudáveis, se nós começarmos a trabalhar, irmãos, dentro da gente, e começarmos a buscar situações erradas, você talvez agora esteja tendo até um pensamento errado, né? E de repente, se você começa a trabalhar isso em você, e você começa agora a querer transformar esse seu pensamento agora, e querer ver pelo outro ângulo, né? Olhar por ângulos diferentes. É a mesma postura, é a mesma visão, mas olhada por ângulos diferentes. Então, olhando por ângulos diferentes, nós já acabamos tendo uma visão diferente daquilo. Muitos de nós já ouvimos certas coisas, diversas coisas, né? E nós, já, ao olharmos aquilo, nós já palpitamos sobre a vida de alguém ou sobre uma situação. E logo depois, de palpitar, nós e descobrimos que não foi bem daquele jeito, né? Não era bem aquilo ali que estava acontecendo. E aí nós mudamos de opinião. Mas o primeiro erro foi ter tirado uma conclusão sobre o assunto, né? Então, para que você vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, e assim como bem vai a tua alma, é preciso ter pensamentos positivos, ou melhor dizendo, positivos não, pensamentos saudáveis. Nesse período, como nós estávamos falando de pandemia, nuvens de gafanhoto, ventos vindo do Saara, terremoto, mas não sei aonde, e outras coisas mais, e que virão, o governo ainda em corrupção, e outras coisas mais. E quando a gente entra, e quando a gente olha para essas coisas, começam a vir aflições. Aquele que não está preparado, aquele que não tem um coração tratado, ou tratável, ele vai passar por alguns problemas. Porque o desespero se abate, a tristeza vem uma sensação de fracasso, e vem um desejo muitas vezes de morte, vem um desejo de largar tudo para lá, dar um chute em tudo e fazer de outras formas. Então, irmãos, esse é um momento em que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. E uma das coisas que existem, nós temos várias formas de entrar em coisas dentro da gente, pelo ouvido e pelos olhos. Pelos olhos talvez seja a forma mais dominante, né? Que entra e acaba dominando as nossas mentes. Porque nós vemos, às vezes, algumas coisas, e ao ver, nós já começamos a ser contaminados por aquilo, né? Dizem que foi Leonardo da Vinci, que disse aquela frase, né? Os olhos são a alma, a janela da alma, melhor dizendo. Os olhos são a janela da alma. Mas lá em Lucas 11:34 diz assim: os olhos são a candeia do corpo, que ilumina. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Lá em Provérbios 4, de 20 e 22, diz assim: filho meu, atende para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não os deixa apartar-se dos seus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o corpo. Amém? É isso, irmão. Precisamos aprender como pensar. Precisamos aprender a como olhar ao que olhamos. Ninguém vai ficar cego.
Ninguém vai arrancar o olho, ninguém vai ficar sem olhar para o lado, mas aquilo que entra através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, mas ele tem que chegar, ao chegar lá dentro de nós, ele tem que ter passar por um processo de descontaminação. Isso eu penso, isso não. Ou se eu penso isso aqui, ou se eu penso isso, mas eu vou pensar olhando por outra ótica. Se isso aqui não serve para mim, eu vou orar por quem? Ou pelo quê? Ou por qual? Mas eu preciso ter uma visão diferenciada do mundo, porque senão eu sou mundo. Se eu ajo da mesma forma, eu sou mundo. E se eu fui chamado para ser diferente, para ser transformado e transformador, né? Não eu que transformo, mas através de mim, através da palavra, então eu tenho que me apresentar às outras pessoas de forma diferente. Né? Então, saber pensar é não ser contaminado. Saber avaliar, saber analisar tudo que acontece à nossa volta é não ser contaminado. Irmãos, não se contamine. Procure seu interior, busque em seu interior, busque dentro de você razões para poder manter a sua sanidade espiritual, mas através de pensamentos bons, de pensamentos otimistas, né? Através de pensamentos que trazem vida, não que vai gerar morte, não que vai matar outras pessoas, e não que, como nós falamos esses dias, né? As pregações atrás, às vezes nós matamos algumas pessoas dentro da gente, encontramos com ela, como é que você está? Tudo bem? Beijinho, abraço e tal, mas dentro da gente ela já morreu, porque você matou ela lá dentro. E isso nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça, irmão. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta não é contra ele, né? Talvez a sua luta maior seja contra você mesmo em seus últimos dias. Né? Nem Satanás está na história, de repente é você mesmo. Amém? O segundo hábito para ter uma vida saudável com Deus, o primeiro foi um relacionamento interno, agora é um relacionamentos externos. Ora bolas, se eu não quero trazer para dentro de mim coisas ruins, eu tenho que aprender a identificar e a selecionar com quem eu ando. Já viu aquela frase assim, diga com quem andas e eu direi quem és? Né? Essa eu não sei de quem é não. Mas essa frase, esse ensinamento, que não deixa de ser um ensinamento, ele mostra o quê? A necessidade que eu tenho, que você tem, de agora avaliar as pessoas com quem, no meu círculo de amizade. E eu quero dizer que, inclusive, dentro desse círculo de amizade que nós temos, às vezes, nós identificamos pessoas que têm uma aparência boa, tem uma aparência que atrai, tem coisas que atraem, mas elas não vão nos levar para um caminho muito bom, porque elas acabam sendo também tóxicas para as nossas vidas. Elas acabam também nos atrapalhando. Então, o que nós temos que aprender a fazer, irmãos, é identificar aquilo que é nocivo para a minha vida. E esse que é nocivo na minha vida, eu tenho que, talvez não excluir do meu relacionamento, mas eu tenho que ter um tratamento ou um trabalho diferenciado com ela, para que eu não seja contaminado. Né? Lá em Salmos 1, né, e o versículo 1, ele diz assim, bem-aventurado o homem, né? Todo mundo conhece, olha só a sequência, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está falando de um homem que tem relacionamento com pessoas que escarnecem, que são ímpios, são aqueles que nos atraem para sentarmos junto a ele, para poder nos ensinar, nos doutrinar a fazer coisas erradas. Quando o cara tem a conversa ruim, já é fácil, a gente vai embora logo. Conversa enjoada, a gente não gosta nem de estar perto. Mas tem muita gente que tem conversa boa, aquela conversa macia, aquela conversa gostosa, ela atrai. E aí ela começa
a nos tirar da presença de Deus, exatamente porque nós não conseguimos nos desvincular dessas pessoas. Amém? Né? Então, irmãos, nós precisamos escolher com quem andamos. Identifique dentre as pessoas que você diz que são seus amigos, das pessoas que andam contigo, ou que você anda com elas, se aquilo que ela te atrai, ela te leva para o bom caminho. Ela te leva para aquilo que é justo, para aquilo que é honesto, para aquilo que é sensato. Porque se ela estiver te levando para outro lugar, ela vai te levar para um local de morte e destruição. Amém? Existe também o terceiro hábito que nós deveríamos ter para nós termos uma vida saudável com Deus. Agora seria relacionamento com Deus. Nós precisamos ter, voltando, primeiro, relacionamento conosco, no centro interno. Segundo, relacionamento externo com as outras pessoas. Agora nós precisamos ter, para ter uma vida saudável com Deus, é ter um relacionamento com Deus, né? Obedecer a palavra, identificar na palavra. E às vezes nós buscamos tantas coisas para poder fazermos na nossa vida e ficamos cansados e esquecemos de ouvir o que a palavra nos diz, o que Deus nos diz. Poxa, aí Deus fala assim, descanse. Através do Salmo 37,5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Era para você fazer o quê? Descansar. Mas não, você quer fazer com o teu braço. Você quer fazer com o teu braço. Então aí você que não consegue fazer com o teu braço, aí vem as dores de corpo, vem os problemas. Aí a palavra também vem lá em Lucas 17:19 e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele fala para que você tenha fé, porque a sua fé lhe traz salvação. Mas não, eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque só isso é muito pouco. Eu não me sinto salvo. Eu não me sinto merecedor. Bem, então somos dois, eu também não me sinto. Mas graças a Deus ele nos prometeu isso. É muito difícil a gente tentar aceitar isso. Aceitar porque foi de graça. Nós vivemos num mundo de barganha, de troca. Né? São trocas. Né? A palavra também nos diz lá em Filipenses 2,13, porque Deus é o Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Então, nós identificamos que Deus ele trabalha por mim, mas não, eu continuo querendo fazer alguma coisa. Deus está trabalhando por mim, por você, irmãos. Ele tem trabalhado todos os dias para que tudo aconteça conforme ele predisse que aconteceria. E todo o plano dele tem acontecido. Talvez não tenha acontecido da forma como você imaginou. Talvez não tenha acontecido da forma como você faria. Mas aconteceu do jeito que ele planejou. Seu filho já veio, já viveu o nosso meio, já demonstrou como deveria acontecer, como nós deveríamos agir. Ele já morreu na cruz, ressuscitou, está na glória com o Pai e disse que vai voltar. Talvez a gente está esperando essa parte. A gente já está nos finalmente. Ele vai voltar, mas nós ficamos angustiados. Será que eu vou mesmo? Será que é verdade? Irmãos, nós precisamos aprender. Comece agora a você ter uma vida saudável com Deus. A aprender a ouvir a palavra, a ler, a receber a palavra, ter fé nessa palavra. Porque se a fé não dominar você, você vai ser dominado pelo desespero, pelo ódio, pela amargura, pelas incertezas. E não é isso que a palavra nos ensina. Para que, ao contrário, diz que nós não devemos nem ficar ansiosos. E nem pelo comer, nem pelo que vestir. Nós não temos que ter essa ansiosidade em nós. Então, irmãos, procure, busque a partir de agora. E talvez você esteja agora direcionado, agora que você está aí pensando nessas coisas, talvez você esteja olhando para dentro da sua alma, imaginando, será que a minha alma está igual a do Gaio? Será que dentro dessa palavra aqui, eu consigo me relacionar muito bem comigo lá dentro, consigo me relacionar muito bem externamente e consigo me relacionar com Deus? Para que eu tenha uma vida saudável espiritual? Como é que está a minha vida? E eu queria te encorajar até você mudar seus pensamentos. Mude seus pensamentos
Mude suas atitudes. Na verdade, minto, suas atitudes externas, elas vão ser um reflexo na realidade daquilo que você mudou lá dentro. Não dá para ter uma forçação, ser um ator. Eu te amo. Tá, mas só tem que lá dentro já matei o meu irmão. Meu irmão, vai ser ao contrário. Quando você amar aqui dentro, o externo, ele vai ser autêntico. Não vai ser mentiroso. Então, redirecione a sua visão para Deus. Redirecione a sua visão para a palavra dele. Redirecione a sua visão para ele. Seja sábio. Use essa estratégia de sabedoria, mas não a sua sabedoria, mas a dele. Senhor, não estou entendendo nada, mas como a tua sabedoria é melhor do que a minha, então por isso eu creio e vou fazer isto que o Senhor quer. Amém? Então, não desanime, não desista. Não deixe que, ainda que aparentemente aquilo que Deus projetou esteja indo para o caminho errado, ele sabe, ele é mestre em mudar, em transformar as coisas daquilo que é invisível no visível, daquilo que está praticamente arrasado e transformar em bênção. A palavra que eu quero deixar para você é essa aí. É que você seja transformado na palavra de Deus, é que você mude o seu caráter, mude o seu interior, mude o seu modo, o seu linguajar, mas mude por dentro, para que o externo, para que seja agraciado, vamos dizer, por aquilo pelo interno. E aí você possa ter uma saúde perfeita, uma saúde abençoada. É que Deus te abençoe, é o que eu te peço, é o que eu peço a Ele, em nome de Jesus. Amém.
igual ao teu. Vamos orar, igreja. Ore comigo, feche seus olhos aí. Peça ao Senhor para que Ele possa estar iluminando, para que Ele possa estar mostrando o teu coração, mostrando as fraquezas, os locais que estão ociosos, os locais que estão assim, sem sabedoria para você lidar. Talvez você esteja passando por tantos problemas, você tem tomado decisões tão erradas, exatamente porque você ainda não se aprofundou dentro da palavra de Deus, porque você ainda não enxergou o improvável, o impossível que Deus pode fazer na sua vida. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus acima de qualquer situação, Senhor Deus. Independente do que eu penso, independente da forma como eu ajo, Senhor Deus, o Senhor continua sendo Deus. Independente, Senhor Deus, do nosso coração estar, Senhor Deus, às vezes magoado, doído, Senhor Deus, ferido, Senhor Deus, o Senhor também assim nos ama com profundidade, Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus, que nos acompanha todos os dias, possa, Senhor Deus, encher nossos lares, encher, Senhor Deus, todos os locais onde nós andamos. Caminha conosco, Senhor Deus, nos dê direção, nos mostra, Senhor Deus, aonde estamos errando, nos mostra, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, onde o nosso coração, Senhor Deus, tem sido rancoroso, amargurado, tem sido, Senhor Deus, faccioso, Senhor Deus, e transforma-nos, Senhor Deus, e transforma-me, Senhor Deus, num coração moldável, Senhor Deus, num coração, Senhor Deus, que esteja na mão do oleiro, para ser transformado como o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te encorajar, você mandar essa mensagem para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão próximas, aquelas que você conhece. Mande para ela, deixa que ela decida se a palavra é boa para ela ou não. Tá ok? E não esqueça, estamos lendo a palavra de Deus ainda no ano inteiro, estamos em Provérbios. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor resplandeça sobre você a sua luz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.